Clube do Livre. Então a partida foi de junho, né, o último da leva do semestre. Os 2 últimos a gente tinha escolhido para colocar em votação, né? Então cada um de nós indicou um, a gente colocou para vocês votarem. E aí Terra Partida ganhou. E esses dois últimos meses foram com a intenção de trazer livros que fossem mais dinâmicos, né? Que fossem mais abertos para diversos públicos, que não fossem muito cult, muito denso, enfim. A Outra Garota Negra, a gente tentou, né? Mas não foi tão ruim assim. Terra Partida tinha visto no Clube do Livro de Reese Witherspoon, não sei se vocês acompanham, mas ela faz um Clube do Livro que todo mês são sempre autoras mulheres, né? E aí ela fica divulgando as autoras, enfim. E geralmente são livros que são page-turner, né? Que são dinâmicos e fáceis de você embalar ali. Então, acho que foi a minha intenção. Eu geralmente, quando eu gosto do livro, eu não leio sinopse, quando eu já tenho indicação de outra pessoa. Então eu não sabia muito sobre a sinopse. Eu só sabia que tinha um pouquinho de uma mistura de gêneros ali, de suspense, de drama, de não sei o quê. Então me pareceu uma boa pedida. Eu ainda não terminei a leitura, contudo, eu cheguei à metade do livro e o livro eu tive uma impressão muito positiva. Apesar de ser uma história que se passa na década de 50, né, ele vai e volta, 50, 60, mas ele traz questões que são muito atuais, principalmente sobre a sexualidade feminina. Eu acho que é um ponto muito marcante no livro. E, inclusive, até marquei um trecho falando sobre o preconceito de muitas vezes das próprias mulheres com as outras, né? Que é a questão ali de Beth com a sogra. Como a sogra tem um preconceito contra ela, também pela questão dela vir de uma classe social, né, que não pertence ali ao mundo da sogra e do namorado, e como ela é inferiorizada por isso. E tem uma parte do livro que me marcou muito, e eu vou dar uma lida aqui. Ela diz aqui: sinto meu rosto corar de raiva. Dia após dia, os homens são admirados por suas proezas sexuais, pelas conquistas gravadas nos pés da cama, enquanto as mulheres que ousam fazer o mesmo são ridicularizadas. E, na maioria das vezes, são outras mulheres que a julgam. Então, a parte que a sogra fala com ela na cozinha, você ficou com ele, você fez tudo o que ele quis, mas você não é o tipo de mulher que ele casa, que ele fica. Então, eu acho que isso foi crucial ali para o fim do relacionamento deles, né? Que ela já vai fazer uma visita a ele na faculdade, já meio com a cabeça assim, eu não sou para ele é para alguém da classe dele. E a culpa, né, que ela carrega por ter ficado com ele, assim, por ter ido pela paixão, pelo momento. E eu acho que o livro já toca nessa questão, e também a questão do luto, que a Aline falou que, assim, eu ainda não terminei, mas o início do livro traz muitas lembranças, né, dela com o filho e tudo, enfim. Foi assim as minhas impressões iniciais. Eu gostei muito do livro, desde o início até o fim, mas eu só vou falar uma parte. Quando eles dois se encontram, né, naquela fase da adolescência deles, aquele amor, eu achei muito bonito assim, esse amor romântico de Beth com Gabriel. Mas no final eu achei muito bom também a atitude de Beth não continuar com Gabriel, apesar dos dois se gostarem muito. Porque Frank, ele foi mais assim positivo na vida dela, ele assumiu ela na gravidez, e o filho não era dele, mesmo assim ele assumiu, mesmo ela traindo ele depois e tudo, mas ele não deixou de amá-la. Então, eu achei muito importante isso, e o fim do livro para mim foi maravilhoso. O livro eu fui lendo e dizia, meu Deus, mulher, todo mundo já entendeu que Frank é perfeito. Por que você tá falando pela milionésima vez que Frank é perfeito? E aí, não sei o quê. E aí você fica. E quando você chega no final, você diz assim, Frank é perfeito. Então vale a pena. É por isso que a gente lê romance, gente. Pra preencher o que os homens não dão pra gente na vida real. É isso aí. Claro. Pro que você falou de culpa, eu queria falar aqui, quase nas últimas páginas, que ela falou salvar Leo, ou seja, o filho de Gabriel, era, na verdade, uma maneira de salvar a si mesmo. Ou seja, você fica se perguntando por que ele... spoiler alert aqui, viu, gente? Por que ele fez tudo isso, se incriminou para poder salvar um menino que era filho do amante dela, né? E, tipo, aí depois que você entende tudo,
você percebe que, e ele até falou pra ele assim, eu quero salvar o seu filho porque eu não fui capaz de salvar o seu, que na verdade ele criou como sendo dele, né? Então é muito, muito tocante isso, muito profundo. E isso que me pegou muito. Então, assim, na verdade, o que me tocou muito, que mexeu com coisas pessoais, é que, tipo assim, eu falei aqui logo quando eu me apresentei que eu lia muito, gostava muito de livros de romance, porque era uma forma de preencher um vazio que tinha dentro de mim, que eu acho que não é só dentro de mim, mas nós mulheres como um todo, principalmente quem é romântica, eu acho que tem uma certa lacuna que os homens de hoje em dia deixam muito a desejar, né? E é uma forma da gente enriquecer e encher tudo isso de coisas positivas e românticas. Aí o que é que acontece? Nesse livro, ele tocou numa coisa muito que mexe comigo até os dias de hoje. Eu sempre fui uma pessoa que validei o amor romântico como uma experiência avassaladora, uma experiência que transforma a sua vida, novela das 8, que o amor que você tem por um homem ou uma mulher do sexo oposto, sexo igual, enfim, é aquela coisa que você tem que estar sempre numa montanha-russa, sabe? Tem que ser sempre maravilhoso, tem que ser sempre joga na parede, me chama de lagartixa, sabe? Tem que ser sempre aquele fogo, aquela coisa. E quando você vai amadurecendo, se tornando adulta, e você percebe que não é bem assim, né? Muito pelo contrário. E esse livro, nossa, ele deixou tão claro pra mim o quanto cada personagem simbolizou. Gabriel foi aquele amor romântico, aquele romance da adolescência, né? Que aí traz muito da imaturidade, traz muito de você estar indo pelo sentimento, pela intensidade, sem muitos porém, sem muita responsabilidade também. E aí, aquela coisa, aquele sentimento maravilhoso, e você percebe que tem ali uma falta de comunicação ali em determinada parte da história, fica mal resolvido e vem a dar na traição, né, depois lá na frente. Já Frank, desde o início, é aquele amor que é construído. É um amor construído, é um amor que, no início, pelo menos a impressão que me passa, é que ela não é, tipo assim, apaixonada por ele, no início, né? Que ela, assim, pô, esse cara é um cara legal, é um cara que me trata bem, é um cara que me coloca como prioridade, minhas necessidades, a minha história, ele me coloca como prioridade hoje em dia, e eu vou dar prioridade a ele nesse momento. Minto. No início, eu acho que ela não queria dar prioridade a ele, porque Gabriel não tava na cena. Então, eu vou ficar com ele, pô, tô no momento de vulnerabilidade, tô grávida, vou ter um filho, e ele tá aqui se mostrando super disposto a estar aqui do meu lado e tal. Agora, o momento que ela faz a escolha de mesmo podendo ficar com Gabriel, que é aquela simbolismo do amor romântico, do amor mais passional, ela escolhe estar com o outro, com o Frank, que é o amor maduro, que é o amor presente, que é o amor que vai estar ali na constância, no dia a dia, que é o amor construído. Então, gente, eu fiquei, meu Deus, que mulher sábia. Assim, durante o livro você olha assim, porra, que merda, velho, você tá com um cara tão bom, pra que você vai trair com outro? Mas aí no final eu fico, poxa, que mulher sábia, porque eu não sei se eu, no lugar dela, teria a maturidade de chegar e fazer uma escolha assim, sabe? Tão assertiva e tão responsável, eu diria. E aí você vê o quanto aquilo ali é sensacional. Aí, tipo, eu até brinquei, mandei um negócio que o ChatGPT fez, né, dos personagens. Eu falei, poxa, se Frank fosse gato, assim, desde o início, seria super fácil pra mim fazer a escolha de continuar com ele, né? Pô, os dois são gatos, eu vou ficar com o gato que me dá assistência. Mas, gente, a verdade, gente, é que na vida real, geralmente, Frank é feio. Que Frank não vai atender suas expectativas sexuais, físicas. E aí é que vem isso, né?
Então, por que eu tô falando isso? Essa história serviu muito pra me mostrar que, às vezes, esse amor, assim, tem até um termo que eu tô esquecendo, idealizado, né? O amor idealizado é aquele romance que guarda um lugar muito sentimental, né? Principalmente se é o seu primeiro amor, muito sentimental, muito significativo. Às vezes você coloca ele lá na prateleira, num lugar ali bonito, simbólico, e que aí você bota essa pessoa lá num lugar que ele nem é essas coisas todas, mas significou algo no momento na sua vida, significou algo muito... E aí você pega aquele significado e traz pro dia de hoje, criando uma certa ilusão. Mas quando você vai viver de realidade... Ai, meu Deus, eu vou começar a chorar. Tipo assim, quando você vem pra realidade, gente, a realidade é totalmente diferente. E isso eu tô falando porque eu não sou casada, tô solteira. Eu não sou casada, eu não tô há vários anos, tipo, num relacionamento, pra dizer assim, pô, relacionamentos amadurecidos, uma vida de casada. Quem for casado daqui de vários anos, dê seu testemunho, que eu acho importante. Mas é tipo assim, que o amor da vida real, principalmente você que tem 12 anos. Ensinamentos aqui hoje. É isso, velho. Prioriza a pessoa que te trate bem, velho. Ah, meu Deus. Antes de falar do livro, eu gostaria de dizer que eu estava conversando, né, vindo pra cá, falando que antes de entrar no clube eu lia livros muito, tipo assim, de autobiografia, né, livros mais, assim, de histórias reais. E depois que eu entrei no clube, eu comecei a ficar muito, assim, na vontade de ler livros de ficção. E aí, tanto é que tem uma autora que eu gosto muito, né, que é Tamara Klink, que ela conta, né, das viagens dela e tal. E eu sempre adorei, e aí eu fui ler esse último livro dela e eu me senti menos curiosa do que ler o livro que eu tava lendo no Clube do Livro, tipo, que era uma história não real. E aí eu fiquei assim, nossa, porque eu sou muito, eu sou virginiana, né? Eu sou muito pragmática muitas vezes, né, e tal. E aí eu fiquei pensando, poxa, que massa eu ficar curiosa com histórias que não são reais, né, são ficções, enfim. E aí eu achei muito massa. Sobre Terra Partida, então, vamos lá. É um livro, eu gostei, que é um livro muito fluido. Assim, é uma leitura que me deixou curiosa. Eu fui até o fim por isso, porque eu queria saber. Me surpreendeu também. Eu não achei, assim, que de fato o filho de... O primeiro filho, né, que tinha falecido era de Gabriel e de Beth. Eu realmente achei que era de Frank. Ele é um cara, assim... Eu nem sei, foi canonizado, né, depois. Mas, assim, eu achei o livro muito interessante. Não achei ele poético, como alguns que a gente já leu. Por isso que eu marco mais, né? Eu me prendo mais à poesia. Mas ele é um livro, sim, que é fluido, entendeu? Tipo, ele tem uma história legal e me surpreendeu. Eu não esperava aquele final, não achava que era um menino, não achava do julgamento. Então, fui surpreendida, assim. Eu gostei de Terra Partida. Achei um trisal muito legal, muito interessante. É isso. Eu achei o livro fluido, terminei de ler e tal. E é uma leitura dinâmica, você consegue acompanhar, mas eu não gostei tanto. Eu achei que os personagens ficaram muito na superficialidade. Tinha muita coisa ali para ser explorada. Beth é a eterna mocinha que precisa ser resgatada. Ela, em nenhum momento, ela conduz a vida dela. Ela é conduzida pelas circunstâncias. E em nenhum momento, a única decisão que ela toma de fato é ter a filha com Frank. Nenhuma outra. O casamento dela com Frank, a continuidade, parece que foi mais pela decisão de Frank ocupar o lugar do filho de Gabriel no tribunal, entendeu? Então, era mais aquela dívida. Então, ela é o tempo todo conduzida. E tem aquela promessa de falar da ideia de feminismo no começo do livro, até uma certa parte, da mãe dela, nos anos 50, ela tendo relações com Gabriel nos anos 50, antes do casamento e tudo mais. E ficou nisso. Cadê o resto? Eu acho que tinha muito mais coisa a ser explorada. Gabriel também é aquele playboyzinho e é só isso, não é mais nada. E aí fora que o menino que atira no outro, ele não sofre as consequências do que ele fez. Ele não lida com... Então,
tem tudo isso. Então, por isso eu não gostei do livro. Pra mim, é um livro facilmente escrito por Nicholas Spark e aquele final de redenção e tudo mais. Pra mim, ficou muito na superficialidade. Até o fato de Jimmy ser do jeito que ele é, foi pouco explorado. Por que que isso aconteceu? Entendeu? O menino foi criado pelo irmão, que era fechado, a mãe morreu e tudo mais. Tinha várias coisas ali pra explorar, pra justificar aquele alcoolismo e tudo mais, aquele comportamento excessivo de Jimmy, e não foi. Foi muito pouco explorado. Então, por isso que eu não gostei tanto assim do livro. Ó, assim, tem alguns pontos que eu achei muito legal assim do livro. Primeiro, que é a questão da redenção dos personagens a partir das crianças. Como o amor do filho transforma nossas vidas e como eles curam, né? Quando vocês tiverem filhos, né, quem ainda não tem, é uma experiência que é muito desafiadora, né? Cansa, mas eles às vezes curam cicatrizes incríveis. Tem um mito aquele livro Mulheres que Correm com Lobos, que é da mulher foca, que o filho devolve a ela, ele acha a pele que está escondida de foca, que ela é uma mulher foca, e ela tem que retornar ao mar. O marido esconde, e o filho encontra essa pele e entrega à mãe, para que a mulher possa se recuperar, se restaurar e ser uma mulher saudável de novo. E, às vezes, a gente abre mão de relacionamentos tóxicos, de situações que não são nossas, através do filho. Porque a gente fala assim, eu não quero que meu filho vivencie isso. Às vezes a gente sai de uma roubada através do filho. E eu senti que essas crianças que estão envolvidas, tanto a menininha, né, que vem depois, por último, e os outros meninos, eles ajudam isso, né? A Nina consegue restaurar os seus laços com a família através do menino que tem uma ética e vai lá e conversa e diz que foi ele, acidentalmente, né, que disparou contra o rapaz. Então, essa questão de um menino honesto, um menino que cresceu com integridade, né? Valeu a pena o sacrifício do Frank nesse sentido, né? O Frank, ele sofreu muito, porque eles foram irresponsáveis, né? É fato, contra a criança. Mas eu acho que ele não foi egoísta também. Na minha visão, ele é um personagem que ele aproveitou a oportunidade para ser feliz, né? Então, ele estava lá com a mulher que ele amava, ele falava, tudo bem, pai é o que cria, né? A gente vai conseguir viver. E eu acho que ela teve protagonismo também no final, quando ela viveu aquela situação da fazenda em crise, né? Ele na prisão, a questão da maternidade, isso deu um gás nela e na família dela para eles se virarem com o que eles tinham e deu certo. Então, às vezes, a necessidade faz ocasião e parece que gera frutos muito, assim, gratificantes. Ele deu certo, a fazenda saiu daquela situação e eles ficaram bem. Quanto à questão do amor que existe, é a questão do amor idealizado com Gabriel. É um amor de adolescência, às vezes, que a gente termina por causa de uma besteira e a gente fica assim, e se a gente tivesse ficado junto, né? Como seria? Ela teve aquele momento. E muitas pessoas, até hoje, vivem de passado, né? Eu conheço muita gente que tem uma certa nostalgia. É legal lembrar coisas, né, do passado, mas tem gente que parece que só vive de passado. Eu acho que esse livro pode estar trazendo para pessoas que têm esse romance muito nostálgico, que às vezes o que é melhor para a gente é o que está no presente, né? E essa questão do amor com direito a perdão. Por que as mulheres perdoam tanto os homens quando eles erram? E por que Frank não poderia ser isso, né? A gente vive num mundo onde os homens são, às vezes, né, assim, muito machistas, né? A gente tem toda uma cultura do machismo por aqui, mas em alguns locais eu conheço homens que já perdoaram mulheres, inclusive aqui no Brasil, viu, gente? Vou ser bem sincera. E eles reconstruíram a história deles e eles têm relações sólidas e muito lindas a partir disso, porque ele errou, depois ela errou também, e eles juntos viram que eles se amavam e repensaram isso. Então, é importante a gente entender que, às vezes, o erro
ajuda a consolidar relações, às vezes, que estão fragilizadas. É um norte, às vezes, para começar uma terapia, para vivenciar algumas coisas, e que o melhor é a gente não ter julgamento. A comunidade acolhe, as pessoas da família não ficar julgando e deixar que o casal decida o que vai fazer. Eu acho que o livro pode trazer reflexões nesse sentido.